Hoje eu vou falar desse livro aqui, do Marcelo Rubens Paiva, o Ainda Estou Aqui. Eu tinha não sei se eu era preconceito, mas eu não tinha lido nenhum livro do Marcelo Rubens Paiva, não sei por que, não tenho motivo para não ter lido, mas todo o hype, né? Todo o zoom com o filme, que é a Fernanda Torres ganhou o Globo de Ouro, muito legal, por sinal, me fez procurar o livro e ler. E eu gosto muito de livro de história do Brasil, eu gosto de ler sobre a ditadura militar, que é muito, eu acho muito importante a gente não perder de vista e da memória essas páginas tão horríveis da história do Brasil, como o descobrimento, que na verdade é uma invasão e uma destruição dos povos originários, da escravidão, que são os livros do Laurentino Gomes, que são excelentes também, um dia eu vou falar deles, e esse daqui do Rubens Paiva, que fala a história da Eunice Paiva, a mãe dele, mas é a história da família dele e a história do pai. Como ele foi preso, quando ele foi preso, o que aconteceu com a família. E assim, tem que se tirar o chapéu e agradecer o Marcelo por ter tido o estômago, a coragem de contar pra gente em um livro como o pai dele foi assassinado pelos militares no ano de 71. Então assim, ele conta lá, porque ele teve acesso, ele não teve acesso, né? Depois que acabou a ditadura, teve vários depoimentos e ele foi juntando um depoimento ao outro até conseguir criar toda a cronologia da prisão até a morte do pai e o que foi feito com o corpo do pai dele. E tem uma história muito bonita da Eunice, obviamente, que a gente pode achar que o livro é focado nela, mas não é focado só nela, mas fala muito dela, do que ela se tornou, de como ela nasceu de novo depois de um tempo da morte do Rubens Paiva, que ela era uma dona de casa, de alta sociedade, e como ela teve que se reinventar depois da morte, e ela foi estudar direito, se transformou numa advogada, encampou muito a luta dos indígenas, dos povos originários, de ajudá-los, de fazer palestras para contar sobre a ditadura, sobre o que é. Porque como a história do Rubens Paiva ficou famosa por N fatores, mas iguais a dele aconteceram centenas, milhares de histórias iguais a dele, de pessoas que foram presas pela ditadura e até hoje não se sabe onde estão os restos mortais, né? Porque, obviamente, já era. E o motivo estúpido pelo qual o Rubens Paiva foi preso, pelo qual ele foi torturado e pelo qual ele foi assassinado pelas pessoas. Aqui no livro tem os nomes, aqui no livro tem a sentença, tem os depoimentos. É um livro muito rico, muito fácil assim, no modo de escrita. Marcelo escreve muito bem, mas é um livro muito difícil de ler pela situação do Rubens Paiva, pela maneira como ele foi preso, pela maneira como isso afetou a família e da relação do Marcelo com a mãe, da progressão do Alzheimer, perdão, a progressão do Alzheimer. Quem tem Alzheimer na família, quem tem pessoas com Alzheimer, sabe o quanto é difícil, e é muito difícil você não se relacionar com isso. Então o fim do livro é difícil, de uma difícil leitura, pelo menos para mim foi. Mas é um livro extremamente necessário e é muito legal ver notícias como o governador da Bahia, que eu não lembro se era o governador da Bahia ou um prefeito na Bahia, mas que disponibilizou, colocou o livro à disposição para ser usado nas escolas da Bahia. Então é muito legal, são livros muito importantes. Esse aqui é um livro muito importante, o Ainda Estou Aqui, o meu é no Kindle, o Ainda Estou Aqui, do Rubens Paiva. Leiam, releiam, consultem, estudem a história do Brasil.
para que a gente não repita erros. A gente chegou bem perto, em 8 de janeiro de 23, a gente chegou bem perto com a tentativa de golpe. Então, vamos ler sobre a história do Brasil, vamos aprender as páginas podres da história do nosso país para a gente não repetir. É isso, leiam esse livro, leiam o Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva.